O episódio da depressão. A depressão já começa no fim, por ser um episódio, de acordo com o episódio 7 de Pensamento Mix. Vamos então fazer a parte 2, visto que algumas pessoas têm pedido a parte 2 e no momento em que fiz o episódio 7, achava até que falei muito. Agora que me sinto um pouco mais calmo, um pouco mais dono de mim mesmo, voltei a ver o episódio e vi que foi curtíssimo. Que para ajudar a nós mesmos de alguma forma, contribuir de alguma forma com um valor maior para nós mesmos, é necessário que haja a parte 2 ou uma parte 3 e que provavelmente muitos, alguns ou todos dos episódios anteriores também terão uma parte 2, visto que é impossível falar totalmente sobre um tema. Não há como falar de tudo sobre um tema. Sempre vão existir acréscimos, por se dizer. Repetindo-nos, a depressão já começa no fim, por ser um episódio. No entanto, é um fim pesado, é um fim escuro, é um fim, embora fim eterno. Demora muito, muitíssimo esse fim, para que haja realmente a claridade, a luz e nos sintamos bem. Já se definiu a depressão no episódio 7, aquele estado em que estamos muito em baixo, o nível de várias substâncias em nós estão em baixo e nos fazem ver as coisas como se tudo fosse escuro, tudo fosse preto, tudo fosse cinzento, como tudo fosse luto, sem alegria nenhuma. Como sair disso? Cada um tem o seu próprio antídoto. Pode-se colocar vários comprimidos entre aspas, mas cada um vai ter de escolher qual é o melhor para si. Eu darei aqui alguns comprimidos de acordo com a minha existência, de acordo com a minha experiência, e o que for de valor podem pegar, é grátis, e o que não for é só arquivar. Falaremos sobre três campos que podem nos levar à depressão. A traição de alguém, não ficar com alguém e a mais pesada de todas, a morte de alguém. Traição de alguém. Amamos muito essa pessoa, confiamos muito nessa pessoa, no entanto, ela faz algo que seria impensável para nós que ela fizesse, algo que nos magoa muito. Nós até queremos não ficar tão magoados, mas a confiança que tínhamos foi partida, quebrada, espezinhada, lançada ao fogo e nos sentimos mal. Como sair deste episódio? A pessoa continua a nos trair, a pessoa continua a se encontrar na mesma zona de desconforto para nós, a pessoa está arrependida, quer o nosso bem. A situação que nos levou à depressão pode se repetir vezes e vezes sem conta na nossa mente. Podemos pensar sobre a existência de vários elementos conceituais. Há coisas que são apenas conceitos, não são coisas concretas. O ponto que gera a linha, que gera o plano, que gera o volume. Quer dizer que o ponto, isto é para quem conhece muito sobre artes plásticas, desenho técnico também, desenho sobre arquitetura.
O ponto, a linha, o plano e o volume são conceituais, não existem, mas nós os vemos como se existissem. Há um contorno aqui, uma linha que faz um desenho em mim. O volume da casa, por causa da aproximação das 4 paredes, pensamos que há um volume, mas é apenas conceitual, ele não existe. Então, essa atraição pode ser encarada também como conceitual. Como ela não está aí, ela esteve aí. Houve um ponto em que a pessoa errou contra nós, em que a pessoa nos traiu, mas esse ponto já ficou atrás, nós já não estamos naquele ponto. No entanto, a nossa mente foi arrastando ponto, a união de pontos sucessivos cria a linha. Então, foi arrastando esse ponto até criar uma linha de desgaste em nós. Porque estamos a repetir a traição da pessoa, ou esteve com outro, ou esteve com outra, como se pegou, como se fez, várias vezes. E essa linha vai gerar um plano, pode gerar um plano maquiavélico. Para alguns está a gerar plano de também trair o cônjuge, plano de matar a si mesmo, plano de matar o cônjuge. Um plano mau. É conceitual, não existe, que esse plano não exista realmente na nossa mente. E vai criar também, então, um volume de coisas assoberbadas, coisas trágicas. Assim como os pontos se uniram para a linha, vai também se avolumar coisas erradas na nossa mente, com práticas até. Podem vir traições atrás de traições, doenças atrás de doenças que só nos vão prejudicar. Que essas coisas más sejam apenas conceituais. É normal ter raiva, é normal ter ódio, é normal querer vingança. No entanto, que fique só aqui, não venha aqui, não pratiquemos isso. Algo também que nos pode ajudar, depois melhor concluirmos tudo, concluir no fim. Outra traição, outro ponto em causa é não ficarmos com alguém. Somos jovens, somos adultos, somos solteiros e queremos ficar com alguém. No entanto, há um impasse. Não conseguimos ficar com alguém, talvez por causa da idade, talvez por causa da religião, ou outra coisa qualquer, por causa da saúde. E este impasse não nos permite estar com esta pessoa. Isso nos cria depressão, principalmente se a pessoa estiver todos os dias conosco ainda, no trabalho, na escola. Como superar isto? O que é o tempo? O que é o dia? O que são horas? Na verdade, dia é a volta que a Terra faz ao Sol. É a volta que a Lua faz à Terra. Pensemos então que se tirou o Sol. Oh não, ela tirou o Sol, vamos morrer. Só na nossa mente. Tiramos o Sol, tiramos a Lua. Como se contará o tempo? Luz, sombra, não há. O tempo também é conceitual. Quer dizer que isso de 365 dias, se não houver Sol e Lua, mas se houver vida, como? Não sei. É só um exemplo, mas se houver vida, como contaremos isto? Quer dizer também que isto de fazermos anos, o dia em que nascemos não se repete nunca. O dia que nascemos fica lá atrás, sempre. Não vai se repetir 1 ano, 2 anos, 3, não. É conceitual, é só para contarmos o tempo. Mas na verdade aquele dia aconteceu e já foi. Nós só continuamos a crescer. O tempo sempre avança, o tempo não se repete. Assim como um réu não cai 2 vezes no mesmo sítio.
Se tirarmos estas coisas, dificilmente haverá forma de se contar o tempo. Então, se tirarmos da mente o impedimento de não poder ficar com Ele, se tirarmos da mente as consequências ou a falta que Ele nos faz por não estarmos com Ele, o que é que fica? Podemos pensar em coisas boas, se possível. Não estarmos com Ele resulta em que bem? Como é que estão as pessoas que se casaram apressadamente, que se casaram cedo? Será que são felizes? Mesmo até muitos mesmo, dos que se casaram depois de se conhecerem bem, são infelizes. Ou há uma parte da vida em que a pessoa fica completamente infeliz. E o casamento, ainda que seja muito, mas muito feliz, exige que haja atrito, exige que haja guerra, exige que as pessoas fiquem fortes. A força exige contacto. Não estou a falar sobre violência doméstica. Estou a falar sobre desentendimentos fortes, a sério. Neutrão, eletrão e próton estão em tudo. Então, para existir essa força, essa bomba nuclear completamente forte a fim de explodir e destruir todas as coisas que vão contra o casamento e o fortalecer, há necessidade de haver problemas. Problemas entre o um e a outra, entre a família do um com a família da outra, entre a família da outra e a família do um, vários problemas. Parece só existir o eu e ela, mas uma relação é muita gente envolvida. Até que por fim vocês entendam que são só vocês os dois, no mínimo 10 anos, no mínimo. Alguns que levam 20, 15, 30. Por quê? Porque nós crescemos muito ligados à nossa família. Então, tudo por nada é ir contar à família, tudo por nada é ir chorar à família, quando devia ser nós dois a resolver as coisas. Se não fiquei com ele, se não fiquei com ela, por causa deste impedimento, alguma coisa boa, ainda há paz em mim? Não será que está me poupar de problemas? É por enquanto? Será que já estou apta para ter estes problemas? Coisas boas nas relações há, mas coisas más também há. Como está a tua mente para enfrentar estas coisas boas? Que exemplo tens dos teus pais? Que exemplo tens dos pais deles, dos pais dos teus amigos? É só ver. As relações são pesadas, as relações têm tribulação. As relações fazem bife com a nossa carne. É necessária muita força para tal. E a outra situação é a morte, que é a pior de todas para mim, causa depressão. Como sair da depressão, da morte de alguém? No momento, sinto que estou vivo por causa de comprimidos. Comprimidos que controlam a minha tensão arterial. É só deixar de tomar já tentei deixar de tomar só e a minha tensão disparou de uma forma horrível. Quer dizer que por mais que eu treine a minha mente, por mais que eu fale tanto nos episódios de Pensamento Mix, mas o nosso corpo sente a falta de alguém. Se não está aqui, o corpo não fica bem mesmo. Nem corpo, nem mente ficam bem. Como sair disso? Fazendo coisas boas. Pensando em como é que a pessoa gostaria de estar a nos ver. Alguma coisa que a pessoa fazia muito, queria muito. Tentemos engrandecer este pensamento da pessoa. Façamos sucesso na nossa casa, não sucesso para o mundo. O mundo é estranho. Nosso sucesso, por enquanto,
a meu ver, o mundo não merece o nosso sucesso. O mundo vê-nos como um palhaço de circo. Aqueles que vão ficar a agradar mais é que vão nos dar umas moedinhas. Podem ser moedinhas de ouro, para comprares tudo o que tu quiseres, mas são moedinhas só para ti, que em nada vais conseguir ajudar os outros, porque também vais criar um egoísmo em ti. Melhor fazer sucesso em casa, com os teus familiares, com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido. Então, engrandeça isso. Crie filosofias sobre o comportamento de vida da pessoa. O que é que ela te ensinou? O momento mais belo? Ela te preparou para a sua morte? Sim. Sim. Minha mãe falou muitas vezes sobre a morte dela, durante muitos anos mesmo. Mas nenhum de nós acreditou que ela fosse morrer assim. No entanto, morreu. Dói muito. E estamos a fazer coisas. Já escrevi um livro de poemas sobre a vida dela. Um livro bibliográfico em quem conta a vida dela são os pais dela. Os pais dela contam a vida dela, mas já mortos. Eles são mortos, mas contando a história da vida da filha, como ela nasceu, como ela cresceu, como foi lutar para nos sustentar no tempo colonial, depois do tempo colonial, tipo de emprego que teve, as relações que teve quando era jovem, as discotecas, cigarros e coisas boas. Isso que era bom, mamãe, né? Isso que era bom. Seria muito bom estar a falar contigo sobre essas coisas e sei que em breve falaremos, pois eu acredito que voltarás à vida pela crença religiosa que eu tenho. Olha, até sinto-me leve por falar disso. Quero chorar, mas sinto-me leve por falar disso. E cada um tem o seu próprio comprimido. Cada um tem o seu próprio comprimido. No entanto, as pressões nos oprimem, nos comprimem. Então, se há algo que nos comprimiu, nos escureceu, a fim de chegarmos até a depressão, imaginemos que a coisa não está aí. Tiremos o sol, tiremos a lua, deixemos só nós. Nós somos terra. Concentremos-nos em nós. Não vai haver chuva de lágrimas, porque não há sol, não há nuvem. Tudo congelou. Somos gelo agora. E a terra não gira, estamos parados. Estamos a pensar em nós, é uma meditação profunda, somos meditabundos. Vamos meditar quem nós somos, o que é que queremos. As pessoas à nossa volta merecem nos ver bem, ainda que não pensemos nela, pensemos em nós. Nós merecemos nos ver bem, temos qualidades necessárias para ficarmos bem. Sentimos que somos um monstro? Não, nós não somos monstros. Nós conseguimos ser pessoas boas para nós mesmos. Chamemos a Lua, o nosso satélite. Conseguimos agora assim girar um pouco dentro de casa, com as pessoas que vivem conosco na casa. Ainda não há água, ainda não há nuvem, não há chuva, mas conseguimos dar alguns passos pesados, dolorosos, mas conseguimos girar, gravitar. Chamemos então o sol para descongelar tudo agora, mas aos poucos, né? Aos poucos podemos respirar calmamente agora, já não somos gelo, já conseguimos falar um pouco com as pessoas melhor, com os que estão dentro de casa, depois começamos a tentar com as que estão na escola, com as que estão no serviço, com as que estão na rua, talvez até falar com estranhos nos liberte um pouco mais do que falar com conhecidos, mas precisamos disso. A depressão às vezes faz com que pensemos que somos monstros, que não merecemos mais nada, que não temos força para nada, mas nós não atingimos esse nível ainda. Provavelmente nem conseguimos. O máximo que conseguimos ser
é animais irracionais. Ser tão maus quanto animais irracionais. Às vezes conseguimos ser, mas um monstro de verdade. Um monstro de verdade faz as coisas horrendas. Um monstro de verdade, a meu ver, é alguém que em grupo, em bando, vai a uma cidade e viola todo mundo. Homens, mulheres, crianças. Nós conseguimos isso. Mata depois todo mundo, queima. Nós conseguimos isso. Não. Não chegamos a esse nível. Então nós conseguimos ressuscitar, né? Conseguimos chamar-nos à vida. A depressão às vezes vem por causa daquilo que é conceitual. Vamos então começar a nos libertar do conceitual, né? Afastar, tirar isso tudo. Respirar ar puro. Olhar nos olhos quem nós somos. Há pessoas que precisam muito de nós. Há várias mentes que estão deprimidas que eu preciso muito delas. Falo com elas, agora já não me respondem até, mas preciso muito dos conselhos delas sobre as coisas que eu escrevo. É muita coisa que vem na minha mente que eu escrevo. E há pessoas que são geniais em me dar conselhos sobre onde ficar melhor, porque elas também escrevem ou escreviam quando estavam boas. Há outras que leem muito, mas muito rápido. Livros de 153 páginas estão a acabar em 2 dias, estão a acabar em 1 dia, e a te resumir perfeitamente, e a falar quais são os erros que tu cometeste. Os deprimidos, os depressivos são gênios. No entanto, pecam pelo conceito, fecham-se muito. Acham que se já não houver sol e lua, estamos mortos. Não. Pode haver uma solução. Qual não sei, mas pode haver uma solução. Falamos 22 minutos. Quando não olho para o relógio, realmente consigo falar muito. É bom, já estamos no minuto 22. Então, era isso que nós tínhamos sobre o episódio da depressão. Quem foi traído, quem não está com alguém, quem perdeu alguém na morte, continue a lutar, continue a viver, continue a despertar a mente para muitas coisas. Nós somos ciência, nós somos universo. Há pessoas que precisam de nós, muito, muito, muito mesmo de nós. Precisam de ver o nosso exemplo, crescer com o nosso exemplo. Precisam de nos ler. Somos livres para elas. Somos força motriz para elas. Vamos dar-lhes o privilégio de continuarem a nos ver como exemplo para elas. Vamos também agradecer o privilégio delas nos terem como exemplo para elas. Não vamos desistir. Vamos ter força. É necessária a força. As minhas bochechas estão a crescer um pouquinho porque me sinto em paz. Né? Quando não estou em paz, emagreço muito, falo muito menos e acho que tudo o que eu estou a falar, já falei tudo e falo pouco. Os primeiros vídeos de Pensamento Mix foram assim. Em base também era por causa da internet, era para não gastar muita internet. Agora estou no modo, quero tentar ver como seria se eu falasse ainda mais calmamente. Acho que nos vídeos estou a gaguejar menos, porque também me sinto mais em paz. Então, a gaguez não é só física, é também mental. Quanto mais paz sentirmos, melhor estaremos, assim como a depressão. A depressão pode nos fazer emagrecer de uma forma até ficar corcundas. A depressão pode nos tirar os dentes, nos fazer cheirar mal, muito mal. A depressão é a pior doença do mundo. É um estágio em que ninguém quer estar. Melhor ninguém chegar até esse estágio. Mas precisamos de força. Já imaginamos um livro escrito por depressivos, mas no seu auge,
Não sei como é que se chamaria, se o depressivo está em baixo, alguém lá hiperativo não seria, mas teria ou terá algum nome. Seria um livro espetacular. Vamos então deixar de lado o complexo de palanca. O complexo de palanca é aquele que ganha, perde, perde, ganha. Anteriormente eram só perdas, ganhos contados pouco, não é? Ou até empates. Era 4-0, depois ficou 4-4. Agora é só ganhar, ganhar, avançar, avançar. Quando pressão, temos complexo de palanca. Entre parênteses, coisa completamente inventada por mim. Temos complexo de palanca. Achamos que tudo é perda, tudo. Até não conseguimos ter ideias para fazer algo. Temos medo, se fizermos aquilo vamos destruir. Eu já cheguei a pensar que eu sou o azar em pessoa, que tudo em que eu toco estraga. A depressão faz-nos ver as coisas assim. Há uma distorção de pensamento que inclui o pensamento dicotômico também. Depois é só nós pesquisarmos e lermos sobre a distorção de pensamento e pensamento dicotômico. E a pessoa é um outro ser, não é uma pessoa, é uma personagem. Mas o complexo de palanca escurece, só que ao mesmo tempo, depois disso, sabemos que vai haver luz. Vamos só perder, vamos começar a ganhar. E isso seria interessante ser escrito. Imagina se todo depressivo, todo deprimido escrevesse e descrevesse como estava e depois como ficou. Podíamos até não ler, mas seria um bom livro para ele próprio. Quando ele estivesse bem e ele lesse, iria ver onde estava e como está agora. Iria rir muito. E mesmo se o lesse quando estivesse deprimido, depressivo, talvez resultasse em luz para ele. Ser palanca é assim, é ser preto e ser castanho, mas ter branco. Estar escuro, mas também ter um pouco de luz. A depressão pode esconder muita coisa que está na nossa mente, pode levar a ciência a descobrir muitas coisas sobre a nossa mente. E se lermos livros que falam sobre psicologia, veremos isso. Muita coisa, muitíssima coisa pode ser descoberta assim. Bom, então estamos aqui no minuto 28. Esperemos que desta vez tenhamos então falado mais abertamente, as pessoas tenham ouvido e gostado do episódio da depressão parte 2. Não se apegar muito àquilo que nos levou à depressão, porque aquilo aconteceu, já não acontece mais. Temos de ter força para levantar. Não sabemos às vezes onde ficar a procurar, mas vai haver a fonte de força em nós. Vamos levantar, vamos continuar firmes. Não vamos entregar a nossa vida. Vamos continuar a lutar para cuidar dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais. Eles precisam disso. Nós também precisamos disso para estarmos realmente bem, para sermos pessoas melhores. Eu quero muito que chegue até pelo menos ao minuto 30 e aí então terminar o episódio. Lembra-te de aquilo que é conceitual. O tempo às vezes também é conceitual, né? Mas não pense que as coisas vão acontecer dia após dia, hora após hora. Isso de horas, dias, é tudo conceito. Tudo conceito. O tempo só avança, o tempo não se conta, o tempo é infinito. A depressão então não pode ser infinita. Se for infinita, não estamos bem, não estamos vivos. Se não estivermos vivos, mais pessoas também podem estar mal, podem adoecer, podem ficar mal. Nós queremos o bem dos outros, que nos são bem-quistos, que nos são queridos, então vamos fazer bem a eles. E era então isso que tínhamos para o episódio
parte 2 de Pensamento Mix sobre depressão. Fiquem bem, por favor, Ntumanyonga.